Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Mais um vídeo referente à correção, né, de uma avaliação. E aí no caso a gente vai iniciar com essa primeira questão, né, que envolve a parte aí de metrologia, né, parte de interpretação de medidas, né? A gente vai dividir em duas partes esse vídeo, né? Nessa primeira a gente vai entender o contexto e na outra a gente vai para o cálculo exatamente para poder fazer a resolução da mesma, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui para entender qual o contexto, né? Ao analisar um eixo de um redutor mecânico, o profissional da área de manutenção necessitou analisar suas dimensões levando em consideração as tolerâncias do mesmo, para que o mesmo pudesse fabricar uma nova peça. Beleza. O eixo em questão apresentava a seguinte medida dimensional, né? O seguinte valor referente à sua medida. Aqui tem a informação referente ao diâmetro do eixo e aqui está o valor 60 milímetros, menos 5 milésimos, menos 25 milésimos. Né? Vou dar um zoom aqui. Aqui basicamente o que a gente tem? O valor nominal seria o valor de referência do eixo, né? E aqui os seus afastamentos, né? Que caracterizam, né, exatamente ali a tolerância do mesmo. Menos 5 centésimos, ou menos 5 milésimos e menos 25 milésimos. A pergunta é exatamente essa. Nesse caso, informa os valores máximo, mínimo e intermediário conforme o projeto. O que é que a gente precisa ficar atento, né? Nesses projetos que apresentam esses valores, né, de tolerâncias primárias, né, que você deve exatamente ficar atento ali na fabricação, na inspeção, esse tipo de análise referente à tolerância máxima, mínima e intermediária nada mais é do que a interpretação da faixa, o qual esse valor, né, ou melhor, quando o elemento for fabricado ou inspecionado, ele deve estar ali dentro daquela faixa. Né? Então, esse é o grande detalhe nesses casos de interpretação. Né? Muita gente observa, inclusive, quando pega uma referência como essa, 60 milímetros, por exemplo, isso daí deve ser o valor final ali do elemento, né? Vou colocar aqui na horizontal 60 menos 0,05 e menos 0,025. Pronto. Então, por exemplo, um caso como esse aqui, 60 milímetros, que é o valor nominal, se a peça estiver com esse valor, ela está fora da tolerância indicada. Né? Então, é sempre importante interpretar, né, os valores dimensionais para que você possa, de fato, ter certeza na hora da inspeção ou da fabricação se tudo está ali dentro do esperado, né? Então, esse tipo de análise referente ao máximo, mínimo e intermediário é super importante. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, tem vídeos antigos falando sobre isso, mas só para ilustrar, o que acontece? Esse valor de tolerância, você vai ter um valor mínimo, um valor máximo e um valor intermediário. Só que isso representa a interpretação ali do projeto. Né? Então, você vai ter um mínimo, um intermediário e um máximo. Então, basicamente, o que acontece? Eu já vi até casos de estudantes se confundirem. Opa, não, quer dizer que no valor da peça tem que ter um mínimo, um intermediário e um máximo. Não, vamos lá. Dentro da especificação do projeto, aquela indicação de tolerância ela vai representar uma faixa. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aqui é considerado um valor correto, ou seja, está dentro da especificação do projeto. Só que ele pode estar ou mais à esquerda, né, ou seja, menor do que o valor mínimo, né, ele pode estar menor do que o valor mínimo, ou ele também pode estar maior do que o valor máximo. Né, e exatamente isso que vai caracterizar, né, a condição do elemento estar fora ali da faixa de tolerância indicada. Ou seja, quando você faz essa interpretação, nada mais é do que a interpretação da faixa, o qual o elemento está associado. Então, basicamente é isso que acontece nessa interpretação. Porque se o elemento for fabricado, né, um elemento já pronto que você vai inspecionar, para ele estar correto, ele tem que estar dentro dessa faixa. Né? Tem que estar dentro dessa faixa. E aí, só para finalizar, muita gente pergunta, ok, se ele tem que estar dentro da faixa, quer dizer que ele deve estar entre o mínimo
e o máximo. Por que essa necessidade de ter um valor intermediário? Existe uma outra característica também na parte metrológica, que é exatamente a confiabilidade metrológica, né? E aí, no caso, dependendo do tipo de controle de qualidade que se tem, né, em linha de produção, esses afastamentos mínimo e máximo, eles tendem a encurtar, né, esse intervalo exatamente por causa da incerteza de medição. Né? Ou seja, não é que esses valores, por exemplo, o limite mínimo e o limite máximo, caso o produto esteja dentro daquele valor ali específico, ou mínimo ou máximo, que ele esteja errado. Na prática, o que acontece? A empresa, né, a indústria ali que está fabricando, está informando que, para os métodos que ela utiliza, se ele tiver no limite mínimo ou no limite máximo, ou dentro de um intervalo ali próximo, calculado pela incerteza de medição, a empresa está informando que ela não garante 100% que aquele valor para ela está dentro ali da especificação, ou seja, existe uma incerteza ali naquela verificação. Então, para não repassar um produto, o qual se tem incerteza de medição, né, muitas vezes o produto vai para um retrabalho ou realmente é descartado, segue um outro processo. Né? E aí vem a pergunta, e por que o valor intermediário? O valor intermediário é o mais confiável porque ele está exatamente ali no centro. Se tiver qualquer desvio, ou para mais ou para menos, a chance desse valor, né, ainda estar dentro da faixa de tolerância é grande. Né? Então, por isso que o valor intermediário tem essa importância. Né? Se o produto fabricado está no limite máximo ou no limite mínimo, né, qualquer variação ele pode de fato estar fora ali da faixa de tolerância e o valor está errado, tá bom? Então é isso, né? Nesse vídeo aqui eu trouxe esses conceitos e aí no próximo vídeo a gente faz o cálculo e já responde essa primeira questão, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? O segundo vídeo referente à resolução dessa questão. E aí nesse vídeo aqui a gente faz o cálculo referente à interpretação de tolerância. E aí finaliza ele. Quem não viu o último vídeo, ele deve estar aparecendo o card aí no final, onde a gente falou sobre o contexto, né, que envolve essa parte de interpretação de medidas, né? Bom, então no caso aqui o objetivo é exatamente informar, né, o valor mínimo e máximo referente a essa tolerância, né? 60 milímetros, menos 5 milésimos, menos 25 milésimos, né? E aí no caso, antes da gente calcular, o cálculo é bem simples, mas já é importante entender, né? Eu já vi alguns casos de estudantes pensarem, opa, os dois valores dos afastamentos são negativos, então não tem valor máximo, é só valor mínimo. Não, tem um valor mínimo, máximo e intermediário. Né? E aí qual é a dica? Faz o cálculo algébrico, né? Usando os afastamentos e o valor nominal, e aí obviamente o menor valor é o mínimo, o maior valor é o máximo, tira a média dos dois e encontra o valor intermediário. Né? Ficaria basicamente assim, você teria 60 menos 5 milésimos, vou dar um espaço aqui, e você teria 60 menos 0,025. Beleza, então aqui referente ao primeiro. Cadê? Tá aqui. Esse de 60 menos 5 milésimos, o resultado vai ser 59,995. O outro, aqui, ele vai dar 60 menos 25 milésimos, né? Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar 59,975, né? Ou seja, 59 milímetros e 975 milésimos de milímetro. Então, basicamente, foi o que a gente fez. Pegou os afastamentos, com suas tolerâncias, utilizou o valor nominal, fez direto ali o cálculo algébrico. Então, veja que a gente tem dois valores aqui, né? 59,995 e 59,975. Então, você tem um menor valor e um maior valor. Qual é o menor valor? Nesse caso aqui, 59,975. Então, esse aqui vai ser o mínimo. Deixa eu colocar aqui o máximo. Então, aqui você teria 59,975, o valor mínimo, e 59,995, o valor máximo. Beleza. Então, tá aí os dois valores. O que é que a gente precisa agora? O valor intermediário.
né, esse valor intermediário, né, ele nada mais é do que a média dos dois valores, né? Então é só somar 59,975 mais 59,995, dividir por 2, e aí você encontra o valor intermediário. Fazendo essa soma, né, e consequentemente dividindo por 2, né, que é para encontrar a média, já que são dois valores, fazendo a soma a gente vai encontrar 119,97, dividido por 2, o valor intermediário vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo, 59,985. Então, esse aqui seria o valor intermediário. Então, temos lá o mínimo, máximo, intermediário. São os três valores referentes à resposta dessa primeira questão, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue, e é isso. Valeu!